Pode ser? Começamos pontualmente, tudo bem para vocês? Pode sim, tudo bem. Tudo bem, já tem respeito, inclusive o pessoal que chegou aí no horário. Aí o pessoal vai se incorporando, né, aos poucos aqui. Bem, então, e a gente começa a nossa atividade então oficialmente, né? Boa tarde a todos e a todas, né? Nós estamos começando aqui mais uma atividade relacionada com a eleição da coordenação do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, a eleição para o mandato que vai, né, de 2020 a 2022. Já estamos aí do meio para o final do processo até. E hoje eu encontro com a chapa inscrita, só houve uma chapa inscrita, né? Se houvesse mais, enfim, nesse encontro haveria mais chapas, mas só houve uma chapa inscrita. Então, é um encontro com essa chapa, a fim de que eles possam expressar as ideias deles, né? A chapa possa expressar as suas ideias, e também a comunidade fazer algumas questões. Então, o que a nossa proposta, a proposta da comissão eleitoral, que é constituída por mim, Arthur Tran, pela Amanda Fontinelli e pela Silvia, a nossa proposta é da chapa se apresentar um pouquinho, né? A chapa eu vou daqui a pouco falar quem constitui a chapa, mas ela se apresentar um pouquinho, apresentar suas ideias, e depois nós abrimos para questões dos nossos da nossa assistência, tá? O que eu vou propor é que seja feita inscrição aqui pelo chat, eu vou anotando, tá? E aí as pessoas fazem as questões para a chapa. Mas antes a gente tem uma apresentação dela, que eu penso que não vai ser uma apresentação longuíssima. A chapa é constituída para os cargos de coordenador e vice, não é uma chapa casada. No caso do candidato a coordenador, é o nosso colega, o professor Vinícius Carrilho Martinez, do Departamento de Educação, e claro que professor aqui do PPG-CTS. E para vice-coordenador, meu colega de departamento, professor doutor Eduardo Nespoli, professor lá do Departamento de Artes e Comunicação. Tá bom? Então, eu não sou muito de me delongar, então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Vinícius para que ele faça a sua apresentação, dê o seu boa tarde, e depois a gente passa para o professor Eduardo Nespoli. Por favor, professor Vinícius. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Eduardo, Amanda, a todos que estão aqui. Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar pelo processo, por esse processo, né, eleitoral. Tenho acompanhado, ainda que remotamente, já me expressei nesse sentido, inclusive por e-mail, né, pela lisura, pelo extremo cuidado e bom andamento que vocês têm apresentado. Também gostaria de cumprimentar a coordenação que está encerrando, né, a partir dessa fase, que é composta pela professora Chloe e pelo professor Tales, pela lisura com que sempre cuidaram do programa, pela seriedade, pelo compromisso que sempre demonstraram. Também ressaltar aqui essa composição com o professor Eduardo Nespoli, que veio prontamente, né, a aderir, digamos, a esse chamado do próprio programa e a compor a ideia base, digamos assim, os pontos, né, mais essenciais que a gente tem procurado apresentar como eixo, digamos, um pouco definidor aqui do nosso futuro compromisso, né, diante do programa. A Amanda também gostaria de agradecer sempre, não só pelo empenho agora nessa comissão, mas por todo o trabalho, né, de assistência, de cuidado tanto aos discentes quanto aos docentes, e que a gente tem acompanhado já desde o seu ingresso à secretaria do PPG-CTS. E a todos que estão aqui nos assistindo, não vou enumerar todos, né, mas agradeço por estarem aqui, é um prestígio para todos nós. Tenho certeza que a gente vai, ao final,
digamos, ter uma boa conversação, né, uma apresentação inicial dos nossos pontos, e que, ao final, espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira, né, todos nós aqui reunidos, nessa formação, digamos, inicial de uma espécie de massa crítica, né, porque eu acho que esse é o ponto que a gente está agora, que é de fortalecer realmente alguns aspectos das nossas propostas, e isso, evidentemente, vem com a reflexão, vem com a participação, né, e, numa segunda fase, virá com a ação, né, com o dia a dia, com o enfrentamento, com, enfim, a tentativa de resolução dos problemas e das demandas, como elas surgirem. Eu acho que, nesse sentido, o nosso esforço hoje é mais mesmo de tentar sedimentar um pouco isso que eu chamei aqui de massa crítica inicial, né, desse processo que vem a constituir as nossas principais propostas. Eu digo principais porque falei em um vídeo anterior, em um texto também, que isso vai se decantando, né, que isso vai se apurando ao longo do tempo e obviamente, com a resolução, né, das questões como elas apareçam. Eu não sei se todos tiveram acesso ao texto, digamos, conjugado, porque não é meu só, tem uma ampla participação coletiva, obviamente tem o aporte do professor Eduardo Nespoli, mas também a participação discente, nós ouvimos a coordenação anterior, ouvimos outros docentes, né, tentando agrupar um pouco, digamos assim, pontos essenciais. Então, como eu não sei se todos tiveram acesso a esse texto, e é um pequeno vídeo que eu acabei produzindo também, tentando divulgar já antecipadamente, né, essa base, digamos, do nosso pensamento, como eu não sei, e eu havia dito, se todos conhecem, se me permitem, eu vou repassar brevemente esses pontos para que a gente tenha uma base, digamos, mais objetiva para o nosso diálogo, né? Então, a gente propõe, em suma, 8 pontos iniciais que, obviamente, podem e devem se desdobrar um pouco, e eu, então, passo a ler e a pensar aqui com vocês como talvez depurar isso aqui ainda melhor e tentarmos sair daqui já com algum encaminhamento até mais prático, né? Mais objetivo em relação a isso. O primeiro seria a reestruturação e melhoria do planejamento estratégico e execução do programa de autoavaliação. Ambos são relacionados à CAPES. Reatualização do regimento interno do programa. Avaliação dos procedimentos necessários, com o objetivo de proporcionar o fortalecimento do programa, isso quer dizer a elevação do conceito. Corroborando a isto, somando a isto, nós teremos uma definição, implementação e construção de um programa de ações afirmativas dentro do PPG-CTS. Esse eu posso me candidatar desde já a participar efetivamente, porque, como muitos sabem, alguns sabem, eu tenho deficiência física, e é claro que questões de acessibilidade e permanência, para mim, são sempre muito sensíveis. No terceiro ponto, nós propomos ampliar o credenciamento de novos docentes, isso visando a todas as linhas, mas em especial aquelas que necessitem mais ou que estejam ou que possam apresentar nesse momento inicial alguma forma de desequilíbrio em relação às demais, né, na sua composição. No quarto ponto, nós propomos continuar a atuação propositiva junto ao COPEQUI, destacando que a coordenação que, ora, vem encerrando suas atividades, sempre teve esse cuidado. Também efetivar a participação discente
em conselhos do PPG-CTS e em eventos da área. E em conselhos externos também, né, ao próprio programa, os conselhos superiores, né. Nós temos agora, em paralelo também, a eleição da representação discente ao programa, né. Isso também se desdobra em fortalecer e estimular uma maior participação das linhas de pesquisa dentro da CPG, com um protagonismo coletivo mais sensível. Quer dizer, além dos próprios membros, procurarmos, pensarmos formas de tornar a CPG uma expressão de um coletivo mais bem representado. Também indicamos a ideia de fortalecer espaços de diálogo para que docentes das 3 linhas de pesquisa se comuniquem mais satisfatoriamente. O que nós já temos e já vem se constituindo é um processo ampliado, digamos, de coorientações. Eu mesmo já fui coorientador de uma tese de doutorado, saí para poder participar da banca, porque eu gostaria muito de estar naquele momento presente na banca de composição, e atualmente ainda sou coorientador de mais uma tese de doutorado. E também tem uma orientanda que propôs uma coorientação com outra professora, e eu, obviamente, aceitei. Esse é apenas um exemplo, né, dessa comunicação mais satisfatória. A gente pode pensar em publicações compartilhadas e tantas outras formas, né? No ponto 5, nós teríamos estimular o envio, desculpem, de projetos realizados por estudantes de mestrado, doutorado, para a FAPESP. Nós teremos 2 ganhos aí, né? O primeiro é de uma avaliação externa ao programa desses projetos, antes que eles fossem submetidos a qualquer forma de apreciação interna, por exemplo, qualificação. E mesmo aqueles que não tivessem um resultado positivo, digamos, em termos de oferta de bolsa FAPESP, haveria um ganho que é esta avaliação externa. Por outro lado, podemos pensar que de muitos projetos que nós possamos enviar, desses, alguns possam ver contemplados com bolsas FAPESP. Então, nesse sentido, haveria uma folga no conjunto de bolsas que nós temos hoje, que se refere basicamente a CAPES e a CNPq. Então, há um ganho compartilhado, né? É uma somatória, na verdade, de benefícios, esse envio, essa proposta de encaminhamento de projetos para a FAPESP. Esse é um projeto já iniciado com a professora Chloe, eu a vi defendendo isso inúmeras vezes, e certamente nós incorporamos. Também temos a ideia de promoção de eventos científicos. Encontros em CTS, nós fizemos alguns, ou vários, em 2020, eu mesmo participei de um, junto com o William e a professora Chloe, e foi muito interessante, e com o Eduardo, que é do Departamento de Educação, não o Eduardo Nespoli, foi muito interessante porque cada um de nós abordou, na prática, digamos ali, uma temática diferente em relação à pandemia e como esta área, grande área do CTS, poderia se desdobrar, né? Economia solidária, a ideia de comunicação, difusão da ciência, aspectos mais políticos, foi o que eu abordei, ou psicossociais e também alguns direcionados à saúde, de maneira geral, que foram os temas abordados pelo Eduardo, do Departamento de Educação. Então, a nossa ideia seria incentivar e dar amplitude a isso, né? Fomentar outros encontros. Inclusive, esses encontros em CTS podem ser organizados pelos discentes, né? E aí, se acharem interessante, podem convidar algum docente, mas também não há uma obrigação. Quer dizer, vocês teriam ampla autonomia e incentivos desde já para que viessem a esse encontro, né? De buscar uma difusão maior,
do pensamento científico. Eu lembro que o ano passado, também com a participação da professora Chloe, nós instituímos uma disciplina de difusão e divulgação da ciência, com participação de jornalistas, apresentadores de TV, formadores de opinião pública, enfim, mas todos tecnicamente muito qualificados. E olha, foi muito interessante, porque todo mundo, ao final, conseguiu compartilhar, digamos assim, não apenas daquele conhecimento técnico, digamos, que seria o básico, né? Tipo, como é que se faz um jornalismo literário? Mas, além disso, muitos conseguiram produzir vídeos curtos, apresentando o seu objeto de pesquisa, enfrentando um pouco um outro meio, que, aliás, curiosamente, viria a se tornar o meio predominante, que é esse remoto em que agora nos encontramos. Então, há muitas formas, né, de promovermos, digamos, a difusão e a divulgação do pensamento científico, e certamente encontros em CTS, fórum, atividades para jovens cientistas, como essa que eu resumi há pouco, concorrem de forma satisfatória. Nós temos no item 7, a proposta de oferecer bases para a criação de uma revista de divulgação científica online, uma espécie de caderno CTS. Nós teremos inclusão de autoria de mestrado, doutorado e também de iniciação científica das diversas áreas que compõem a universidade, tanto da UFSCar quanto fora da UFSCar. Nesse caso, nós teríamos uma aproximação de graduação e pós-graduação, e que é muito valorizada pela CAPES, né, essa articulação, essa aproximação, e ressalto aqui que nós não temos graduação em CTS. Então, nós teremos de efetivamente compartilhar de outras graduações que já existam na UFSCar, mas também fora dela. Como forma de corroborar isto, nós propomos um incentivo à ampliação de publicações coletivas, de trabalho docente e discente. E dessa forma, também teremos uma visibilidade acadêmica, além de interdisciplinar, mas também difundindo o próprio programa, o PPG-CTS, dentro da UFSCar, né? Tornando ainda mais visível, tornando ainda mais acessível. Uma das grandes dificuldades, penso eu, que nós enfrentamos, em termos de aderência ao processo seletivo discente, é o fato exatamente de não termos uma graduação em CTS. Então, nós não formamos, ao contrário dos outros programas, essa massa crítica inicial na graduação, para que depois pudesse vir a ser absorvida no mestrado e no doutorado. Nós temos um ganho que é interdisciplinar, porém, temos essa dificuldade inicial, que é de não formarmos, digamos assim, os nossos próprios jovens cientistas, né, junto à graduação. Então, nós teremos esse efeito positivo, digamos, de difundir, né, o nosso programa junto à própria UFSCar, torná-lo ainda mais conhecido. O último ponto seria aprofundar a discussão acerca da flexibilização da avaliação coletiva dos procedimentos formativos de cada componente curricular no início dos períodos letivos. Aqui, obviamente, ressalto a questão do que fazer diante da exigência, sobretudo essa que temos agora, do isolamento, mas tendo o objetivo maior, que é de todos nós nos aprofundarmos um pouquinho melhor, aprendermos alguma coisa nova em termos de metodologia ativa. Eu confesso, por exemplo, que apesar de ter tido essa disciplina que me referi, eu acabei sendo também aluno da disciplina em que promovi, porque era um conhecimento tão específico e tão vasto,
que claro que, como todo mundo na sala, fui um aprendiz. E, além disso, apesar de ter tido a oportunidade, em alguns momentos, participar de entrevistas, ou em TV, ou em rádios, etc., é muito diferente esse momento em que nos colocamos agora, em que a nossa vida praticamente se resume a esse ambiente remoto, né? Então, mesmo para um curso de extensão que iniciei dia 21, por exemplo, não é uma tarefa imediata, né? Absorver essa composição de novas metodologias no ambiente remoto. Para mim, tem sido um aprendizado e, enfim, em alguns momentos você sai um pouco melhor, em outros não, né? Nós somos treinados, eu digo, desde que praticamente nascemos, né, como seres sociais, para o contato social, né? E o isolamento, nesse sentido, também nos traz um enorme desafio enquanto prática de sociabilidade. Em decorrência disso, fomos treinados também para aulas presenciais, né? Eu leciono basicamente há 30 anos, sempre nesse formato presencial. E nesses últimos 4 meses é que tenho tentado aprender meio rapidamente, meio emergencialmente, e claro, de forma precária, a entender este mundo remoto, né, do ensino a partir de tecnologias. Enfim, uma coisa é teoria, que é ensinar em CTS, outra coisa é praticá-la, né? Isso a gente conhece também um pouco quando busca diferenciar, por exemplo, educação à distância de ensino remoto, que é esse que a gente está tentando fazer, porque é de forma sempre emergencial e precária, né? A gente tem que literalmente aprender na prática. Enfim, acho que esses desafios podem estar, de alguma forma, um pouco apensados, colocados, quando nós efetivamente iniciamos todos os nossos períodos letivos. Acho que era basicamente isso. Aí depois, nos debates, a gente vai participando, enfim, conversando melhor. Obrigado. Obrigado você, Vinícius. Eu passo a palavra, então, ao candidato a vice-coordenador na chapa 1, né, o professor Eduardo Nespoli. Obrigado, Arthur. Boa tarde a todos. Eu acho que não vou me estender tanto para não ter que repetir vários aspectos do que nós pensamos enquanto planejamento, já mencionados pelo professor Vinícius. Eu gostaria de iniciar agradecendo a comissão pela condução do processo, agradecer e cumprimentar o professor Arthur, a Amanda e a Silvia, que conduziram esse processo até esse momento de forma clara, dando visibilidade à eleição e trazendo também os discentes para participar dessa conversa hoje. Gostaria de agradecer aos presentes que estão aqui, por estarem disponibilizando o tempo para poder fazer essa discussão conosco. Também gostaria de parabenizar a professora Co e o professor Tales pela condução da coordenação do programa na gestão anterior. A gente sabe que é sempre um momento de muito trabalho e eles fizeram uma excelente condução no decorrer desses 2 últimos anos. Como mencionou o professor Arthur, eu sou docente do Departamento de Artes e Comunicação, né? Somos os 2 docentes desse departamento aqui no programa, e membro da linha 3. Né? Eu acho que vale a pena mencionar e reforçar que a chapa composta pelo professor Vinícius e por mim, né, gostaria de conduzir a situação da melhor forma possível, estabelecendo os encaminhamentos de forma clara, né, especialmente considerando esse período atípico, complexo que nós estamos passando. Uma das questões que eu acho que valeria a pena destacar, já mencionada pelo professor Vinícius, é a condução do planejamento estratégico no PPG-CTS,
Isso é realmente, de fato, uma questão que nós teremos que trabalhar agora nos próximos meses, né? Em relação ao regimento, também já mencionado pelo professor Vinícius, acredito que nós precisamos estimular a participação dos discentes, né, junto ao conselho aqui de pós-graduação, o conselho do programa de pós-graduação, no sentido de aprimorar alguns elementos do regimento e atualizá-lo. Também mencionado pelo professor Vinícius, fortalecimento das linhas. Eu acho que uma questão fundamental a ser destacada aqui é a ampliação do quadro docente do programa, de forma que isso possibilite a expansão do programa na universidade. Eu acho que, de encontro a isso, nós também precisamos trabalhar a divulgação e a disseminação do programa na esfera nacional. Acho que esse é um aspecto importante, porque nós temos um programa aqui de excelência e nós sabemos a importância de estar fazendo a divulgação correta durante esse período, para que nós possamos também não só atrair novos interessados, mas também criar parcerias, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Nesse sentido, eu acho que uma das questões também que vale a pena destacar seria ações para apoiar e difundir a internacionalização e ações propostas de internacionalização por docentes do PPG-CTS. Acredito que esse seja um ponto, a internacionalização passa a ser um ponto importante da nossa gestão, já tem sido conduzida de maneira excelente pelos coordenadores e coordenadora e o vice-coordenador anterior, né? Acho que um dos focos também agora, que vale a pena ressaltar, trabalhar a melhoria do desempenho do programa junto às avaliações da CAPES, porque nós estamos agora no final da avaliação quadrienal, né, de forma que nós possamos proporcionar uma melhor avaliação e também uma maior visibilidade do programa com a avaliação. Acho que ampliar e fomentar o debate, as ações de natureza interdisciplinar, a colaboração entre áreas de conhecimento na construção de debates necessários à sociedade. Acho que esse é um ponto central, fundamental para o PPG-CTS. Entendo que a produção do conhecimento coletivo realizado de forma interdisciplinar tem um locus importante aqui no PPG-CTS, e que, evidentemente, nós temos interesse de proporcionar um incremento da colaboração entre docentes e áreas diferentes que compõem o quadro do PPG-CTS. Né? Acho que uma outra questão que é importante realçar, já mencionada também pelo professor Vinícius, mas que cabe a nós também estar realizando, visibilidade aos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos orientandos, pelos discentes, em conjunto com os docentes, com os orientadores. Para isso, o professor Vinícius já mencionou a questão de estar apoiando a realização de eventos, né? Acho que as questões mais intrínsecas, né, ao campo de atuação se referem ao fomento e atualização do debate sobre questões que envolvem ciência, tecnologia e sociedade em seus diversos aspectos, ampliando, assim, também possibilitando novas abordagens acerca da realidade complexa em que estamos inseridos atualmente. Nós sabemos que o PPG-CTS tem um potencial muito grande de trabalhar essas questões por meio da junção do conhecimento vindo de diferentes áreas, ok? E eu acho que, para finalizar a minha fala, eu acho que a gente tem que mencionar aqui para os alunos que nós vamos estar aqui à disposição, né, tanto dos docentes quanto dos discentes. Nós entendemos também que nós estamos passando por um período de dificuldade, de complexidade, em que nós teremos que efetivamente nos adaptar e criar algumas novas soluções em virtude, talvez, do prognóstico que nós possamos fazer neste momento ainda de um período que vai se estender aí de dificuldade em virtude dessa situação da pandemia. Então, eu acho que ainda, possivelmente, nos próximos 6 meses ou um ano ainda, nós teremos que
trabalhar soluções criativas, né, juntamente com o corpo docente e o corpo discente, para poder superar alguns pontos fundamentais, algumas dificuldades que, infelizmente, apareceram aqui na demanda, né, do dia a dia e do cotidiano da nossa vida de trabalho e de pesquisa também. Bom, acho que eu gostaria de destacar esses pontos e acredito que seja importante que os presentes também possam se manifestar e colocar algumas questões que talvez não tenhamos mencionado aqui, né? E que possa fazer parte aí dos anseios do coletivo e que nós possamos debater um pouco essas questões, se for o caso, ok? Eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. Obrigado, professor Nespoli. Obrigado, professor Vinícius, novamente. Eu pedi aqui, pessoal, para a gente organizar um pouco, eu pedi para quem tiver perguntas ou questões, colocações, conselhos, enfim, quem quiser se colocar para a chapa, por favor, se inscreva aqui pelo chat. É claro que a questão, a colocação, a pessoa vai fazer de viva voz. É só para a gente organizar um pouco. Mas, na realidade, ninguém se inscreveu até o momento. Então, enquanto eu creio que vocês pensam um pouco em relação a questões que poderiam fazer, eu vou dar um aviso da comissão eleitoral, tá? Relembrando que a votação propriamente dita ocorrerá a partir da segunda-feira, às 8 horas da manhã, tá? Dessa próxima segunda-feira, dia 27 de julho, e ela se estenderá, né, de forma ininterrupta até o dia 28, ou seja, até a terça-feira, às 18 horas, está bem? Cada um de vocês vai receber, na própria segunda-feira, já por volta das 8 horas da manhã, um e-mail, não só com as instruções da votação, como com o link da urna, tá bom? Em caso de dúvidas, vocês podem contatar a comissão eleitoral e também a Secretaria de Informática da UFSCar, tá bom? Mas na segunda-feira, no fundo, às 8 horas, todos vão receber um link, um e-mail, 8 e pouco, às vezes demora um pouquinho para chegar o e-mail, mas enfim, ele vai ser disparado às 8 horas com o link para a votação, tá bom? Tanto docentes como discentes e a nossa TA. Tá? Já tem uma pessoa inscrita aqui, tá? O Lucas Peixoto, tá? Ele fez a questão aqui, mas, Lucas, você não quer fazer de viva voz a questão? Lucas? Enquanto ele se posiciona... Eu posso ler também, você quer, ou você gostaria de... Porque ele escreveu... Posso falar. Por favor, por favor. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Vinícius. Eu queria que vocês comentassem mais mesmo sobre o ExoCity 2021, né, que vai ser realizado na UFSCar. E é um evento de grande porte, né, internacional, super importante para a nossa área. E o que vocês pensam sobre planejamento, sobre como fazer, quem pedir ajuda e de forma geral, assim. Obrigado. Me recordo depois... Ou o Eduardo quer falar primeiro? Bom, pode falar, Vinícius. Eu me recordo que houve a CPG se debruçou sobre esse ponto, né, e se retirou uma comissão ampliada de organização, né. Sempre teve uma grande adesão na CPG, todo mundo se envolveu, participou. Confesso que naquele momento específico eu não me inseri nessa comissão porque tinha outras atribuições e uma coordenação que, na verdade, é a coordenação de pedagogia, né, e que se encerra agora dia 31. Então, vejo que coisa curiosa. Eu saio de uma e, se não houver nenhum problema, digamos, né, ingresso em outra. Então, em razão de alguns momentos, de algumas questões mais complexas que nós experimentávamos naquele momento, na outra coordenação, que é a de pedagogia, eu acabei
desculpem, acabei não participando dessa comissão especial para a ExoCity 2021 na UFSCar. Mas de tudo que pude ver dentro da CPG, é uma comissão empenhada no melhor possível, sobretudo tendo em conta o que significa a UFSCar, né? Quer dizer, no cenário nacional e internacional, e como diz o Lucas, ressalto aqui a importância que tem a ExoCity, né? Com certeza absoluta, é um evento que todos nós teremos de prestigiar e participar, no máximo que pudermos, né? E eu participei já de outra edição da ExoCity, e só tenho a dizer que realmente é um evento muito grande, é um evento que tem a trazer, em termos de consubstanciação desse conjunto, né, ciência, tecnologia, sociedade, o que é de melhor, pelo menos na América Latina. Eduardo, você quer complementar algo? Olha, eu acho que só mencionar de forma clara, né, que a coordenação continuará apoiando no que for necessário a realização do ExoCity, ok? E que, evidentemente, há uma comissão que já está trabalhando as questões específicas, né, sobre a organização do evento na UFSCar, mas que é óbvio que nós estaremos junto com a comissão, dando total apoio e trabalhando no que for necessário para a melhor viabilidade do evento na UFSCar, divulgação e disseminação do que for necessário. Uma segunda questão que chegou aqui, escrita pela Thaís, é a seguinte, eu vou ler, tá? Boa tarde a todos, diz a questão da Thaís. Boa tarde a todos, gostaria de saber de vocês, professores, como serão os próximos processos seletivos de futuros alunos a respeito das ações afirmativas, que agora serão obrigatórias para a pós-graduação. Você já possui alguma ideia? Obrigada e abraços. É a questão da Thaís. Esse é um dos pontos iniciais, né? A que me referi na minha fala, que faz parte desse conjunto de propostas gerais que formulamos o professor Eduardo e eu, que é exatamente de fixarmos, né, de termos clareza de um programa efetivo. Eu estou até buscando aqui para retomar. Clareza de um programa efetivo quanto à inclusão. Eu dizia até na minha programa específico, eu dizia até na minha fala inicial que, como deficiente físico, para aqueles que me conhecem, sabem o que eu estou dizendo, né? Em razão disso, eu tenho particularmente, uma enorme aderência a essa questão das ações afirmativas, sobretudo quanto à acessibilidade e à permanência. É um binômio aí que não pode ser separado em hipótese alguma. Cheguei a fazer, só para dar um exemplo também, que me ocorreu agora, cheguei a fazer em uma disciplina que ofertei, antes de entrar no departamento de educação, ofertei na área norte, e que se resumia, digamos assim, a noções gerais de direito. Para alguns que me conhecem, também sabem que sou bacharel em direito, né? Então, junto com outros discentes, inclusive do nosso programa, nós realizamos, junto com alunos que eram da engenharia civil, uma espécie de mapeamento da não acessibilidade dentro da UFSCar. Fosse essa acessibilidade, digamos, para chegar até os prédios, efetivamente, fosse essa acessibilidade
já no interior dos prédios. Eu me lembro que em uma dessas disciplinas, não houve maldade nisto, né, obviamente, mas eu acabei sendo deslocado para um prédio que só tinha escadas e me colocaram no piso superior. E não havia escadas e havia uma rampa do lado externo. Bom, eu falei, se tem uma rampa, eu subo a rampa. Só que a rampa era pior do que a escada em termos de acessibilidade. Então, isso para dar um exemplo concreto, né, de que eu, particularmente, tenho um envolvimento muito grande em relação a isso. Na coordenação de pedagogia, isso lá pelo segundo, terceiro mês do exercício, né, digamos, da coordenação, no ano passado, junto com uma professora de educação especial e também uma discente do curso de educação especial, nós produzimos um texto que era, na verdade, um chamado para que os docentes tivessem especial atenção no ato de receber pessoas que necessitassem de uma atenção especial, em razão de qualquer tipo de deficiência que elas pudessem apresentar. Então, nós formulamos esse texto, debatemos, apresentamos internamente na UFSCar, colhemos outras sugestões, por fim, tivemos um texto mais ou menos acabado. Ele foi distribuído pelo sistema InfoRede, portanto, para toda a UFSCar, né? Quer dizer, como docente deve receber um aluno que necessite de uma atenção especial, independentemente do que fosse. É um outro exemplo, digamos, né, do quanto isso me impacta um pouco. Já fiz palestras sobre deficiência física, e uma coisa engraçada, porque eu acabava falando de mim mesmo, né, de certa maneira, ou seja, eu era objeto ali, sujeito e objeto da exposição. É uma coisa curiosa, porque é um sentimento diferente, né? Você tenta manter a objetividade, a racionalidade, mas é óbvio que em alguns momentos você está falando de coisas que você vive. Então, enfim, só para reforçar como de modo muito particular eu tenho um empenho muito grande na construção, né, e na fixação, digamos assim, desse programa de ações afirmativas no nosso programa, PPG-CTS. Ok, Vinícius. Eduardo, você quer complementar? Olha, eu acho que mais complementar a ideia de que já foi sendo trabalhado algumas questões, né, sobre o ingresso por ações afirmativas e que, de alguma maneira, nós vamos precisar trabalhar isso agora na própria gestão de forma mais incisiva. Acho que isso vai de encontro também à atualização do regimento do programa. Então, é algo que está em discussão, qual é a melhor forma de ser realizado, mas eu acho que está como um dos itens principais aí da gestão, como mencionou o professor Vinícius logo no começo da sua fala hoje, que eu acho que é um ponto fundamental, ok? Então, estamos atentos a esta questão. Ok, Eduardo. Chegou mais uma questão da Camila Coultre. Vou ler, tá? Se a Camila também achar que deve falar para complementar, fica à vontade. Mas diz a Camila aqui na questão dela que está no chat. Sobre a oferta de disciplinas, o que se pode esperar do calendário para aquelas que são obrigatórias e optativas? Bom, de forma geral, o que é que a gente pode esperar para disciplinas obrigatórias? Essa discussão é a que mais comove a UFSCar como um todo, né? Em todos os seus programas e, em especial, a graduação. Eu vou, em alguns momentos, sobretudo hoje, me reportar um pouco à graduação, porque estou muito ainda
ligado, né, digamos, a essa questão em função de, como eu disse, até o dia 31 ainda ser coordenador do curso de pedagogia. Então, claramente, essa questão tem chegado praticamente todos os dias. As reuniões do COG, ainda que a pauta não seja essa, via de regra, tem discutido e debatido sobre o que fazer, como fazer para enfrentar disciplinas obrigatórias. Eu reconheço que é uma realidade um pouco diferente, comparativamente, né? A graduação e a pós, em termos de acessibilidade digital, digamos assim, ou, no seu contrário, né, em termos de exclusão digital. Sei que são realidades diferentes e que a graduação, infelizmente, sofre efeitos muito mais perversos, danosos, né, a gente pode dizer, em razão da sua exclusão digital, que também é uma exclusão econômica, certamente. Enfim, estou fazendo esta breve apresentação para dizer que a CPG também já discutiu isso. Nós, enquanto docentes, também já recebemos e-mail da coordenação que ora encerra, digamos, suas atividades, né, pela professora Chloe, informando esse comunicado, quer dizer, como é que nós vimos, né, particularmente, a oferta de disciplinas obrigatórias. Naqueles momentos de consulta, eu, particularmente, Vinícius, me posicionei contra a oferta de disciplinas obrigatórias. Mas isso foi no bojo, digamos assim, do isolamento e da pandemia. Creio que em 2021, de alguma forma, a gente vai ter que deliberar de maneira a tornar isso uma realidade, né? Quer dizer, a ofertar disciplinas obrigatórias. Quando nós pensamos, por exemplo, a formatura de alunos da graduação em 2020, pois bem, alguns necessitam fazer disciplinas obrigatórias para, enfim, fecharem, né, o seu rol de créditos obrigatórios. Então, seja no final de 2020, porque estão discutindo o desdobramento em 2 mini-semestres, digamos assim, né, em 2 meses concentrados, né, para a graduação, para que, de fato, possa haver alguma formatura, né? Então, seja no final desse semestre, seja para o semestre 2021, eu, nesse momento atual, penso que a gente vai ter que se debruçar efetivamente sobre a oferta de disciplinas obrigatórias e encontrar um meio de tornar isso uma realidade, obviamente sem excluir ninguém, né? Porque como é que, por outro lado, a gente pode pensar em oferta de disciplinas obrigatórias se apenas um aluno ficar fora, né? Quer dizer, nós vamos ter que encontrar algum meio, alguma forma de resolver isso, né? E de maneira, acredito eu, muito, muito objetiva e, de certa forma, célere. Né? As disciplinas optativas, de certa forma, já estão, aliás, de certa forma não, né? O calendário, o edital para inscrição já está disponível, né? Eduardo, você gostaria de complementar? Arthur, eu acho que, Vinícius, acho que em relação a esse ponto, acho que só para esclarecer um pouco mais, né, para os alunos, eu acho que esse é um tema de ansiedade para todos, né, não só para os docentes, quanto para os discentes, principalmente. Me lembro que, numa reunião da CPG, quando nós decidimos essa grade de disciplinas agora para o próximo semestre, nós optamos por
não oferecer as disciplinas obrigatórias nesse momento com a intenção de juntar as turmas deste ano com as turmas do ano que vem, né? Naquele momento a expectativa, isso já faz algum tempo, né, algumas semanas, naquele momento a expectativa, evidentemente, era a expectativa de que em 2021 nós possamos voltar à realidade presencial e não só a realidade mediada pelo Google Meet, né? É claro que nós estamos diante de uma situação relativamente inusitada e muito difícil de ser prevista até então. Então, como eu mencionei antes da minha fala, de fato, eu acho que nós teremos que tomar algumas ações criativas em relação a isso. Eu acho que agora já passou um tempo, né? E nós estamos entendendo melhor a dimensão do que estamos vivendo. Naquele momento, quando a discussão apareceu na CPG, ainda não foi o momento, né, de ter total clareza da situação. Eu acho que total clareza da situação não estamos tendo até este momento, porque tudo depende, talvez, de uma vacina, né, que possa estar chegando até o ano que vem. Em relação especificamente ao Brasil, os números não são positivos, né? Então, não sei exatamente como estaremos em relação ao retorno da atividade presencial em 2021. Então, eu acho que o que é importante nesse momento é nós estarmos conscientes de que nós precisaremos agora no segundo semestre estar atuando de forma incisiva em relação ao planejamento para o primeiro semestre de 2021, que contemple esse problema, essa deficiência, né, essa defasagem causada pela pandemia, especificamente agora no primeiro semestre que foi cancelado, mas também em relação ao segundo semestre, porque nós optamos de somente ofertar disciplinas optativas em virtude disso. O que eu indico para os alunos é que façam as disciplinas optativas e que mantenham o contato, o diálogo com a coordenação, para que nós possamos encontrar a melhor solução na medida em que nós possamos ter agora, no decorrer do segundo semestre, uma melhor visualização dessa curva da pandemia e buscar uma antecipação do processo que nós iremos viver no primeiro semestre de 2021. Eu acho que esse diálogo com o corpo discente, a coordenação e os docentes, a meu ver, vai ter que ser intensificado agora durante o segundo semestre, para que nós possamos entender qual será a melhor solução. O que eu temo, na verdade, nesse momento é que, infelizmente, ainda no primeiro semestre de 2021, nós não estejamos em condições plenas de retornar às atividades presenciais. Eu acredito que isso, de fato, pode acontecer. Nós sabemos que tanto no conjunto dos docentes como no conjunto dos discentes, há pessoas que se encontram em grupo de risco, e eu, particularmente, acho que ninguém deve se expor, né, à contaminação pelo vírus. Então, eu acho que é uma questão que vai exigir um debate, uma colaboração de todos os envolvidos no decorrer agora do segundo semestre, ok? Então, para tranquilizar os alunos, eu acho que há muita ansiedade em relação a isso, mas eu acho que, momentaneamente, a solução, né, o encaminhamento é ampliar a discussão para que possamos chegar numa melhor solução. Infelizmente, estamos tendo que adotar, quase que inevitável, esse sistema de emergencial, né, de atuação remota. Não é EAD, né, mas, infelizmente, não temos outra opção neste momento. Então, torço para que possamos, em 2021, retornar à vida presencial na universidade, mas, infelizmente, nesse momento, ainda não tem como dar uma previsão sobre isso de forma clara, ok? Arthur? Oi, talvez só para, na verdade, referendar um pouco o que a gente já vem conversando, o Eduardo já expôs também.
E vejo aqui a Thalita, que é minha orientanda, e ela pode me confirmar e não desmentir, que eu coloquei num grupo de WhatsApp que a gente tem, né, com todos os orientandos e até alguns que são de fora, a ideia de que eles poderiam aproveitar esse período, digamos, transformando esta ansiedade em algo positivo, e algo que eu tento fazer, buscando realizar o máximo de créditos possível. Especialmente lembrando aqueles que não residem em São Carlos, né? E que, pelo fato de não residirem, em uma situação normal, teriam deslocamento, teriam perda de tempo, nesse deslocamento, teriam as viagens, teriam custos adicionais, muitos custos, para permanecerem 1 ou 2 dias aqui, cumprindo os créditos. Então, que aproveitem o máximo, inclusive, desse calendário que está aberto, né? E que buscassem realizar o máximo também possível de créditos. Falei, inclusive, com aqueles que já cumpriram os créditos, mas que experimentam a ansiedade, né? Sugeri que fizessem pelo menos um crédito. E se tiver mais tempo, que fizessem mais 2. Quer dizer, isso vai rechear o seu histórico, digamos assim, né? Dá um upgrade no histórico, promove uma diferenciação em relação a muitos que, em situação normal, não poderiam, teriam de fazer só obrigatório mesmo. Além disso, a realização desses outros créditos, via de regra, resulta em alguma forma de trabalho, né? De conclusão daquele curso. E esse trabalho, concluindo o curso, ele pode se transformar em um artigo, ou deve se transformar em um artigo. E já nesse sentido, então, tem um duplo ganho. Ou porque você realiza os créditos que eram necessários, ou porque você coloca uma vitamina a mais no seu histórico, se você já efetivou os créditos, e porque, necessariamente, dali resulta um artigo, em uma publicação, ou 2. Não é? Então, você consegue, digamos, transformar um pouco essa dificuldade que todos nós enfrentamos, né, que é o isolamento, que é lidar com a ansiedade o tempo inteiro, e eu falo por mim mesmo, né, enfim, com alguma forma de produção, que seja produtivo, que seja eficaz, né, para todos nós, em especial para a pessoa que esteja ali se debruçando. Essas foram sugestões que eu passei aos meus, né, aos que eu tenho contato próximo. Nesse grupo a que me referi, do WhatsApp, tem uma menina, por exemplo, que ingressou semana passada, que está fazendo iniciação científica, e que participa de outros projetos com a gente, mas que tem, digamos assim, uma meta, ela está só no 3º ano, mas tem uma meta, por exemplo, isso ela me falou ontem, de tentar, daqui 2 anos, o ingresso no mestrado do nosso programa. Então, eu diria que uma forma que eu tenho encontrado para driblar, ou enfrentar mesmo, né, esta ansiedade, com alguma forma de produção. Né? E aí, se você me permite, eu vou fazer um merchanzinho pequeno aqui. Pode ser? Sim, claro, sim. O livro sai na tela? Agora eu estou lendo, bolsonarismo, né? O bolsonarismo, isso. Isso. É um livreto, acabei de receber, faz 7 dias que eu recebi. Ele é produto da pandemia. Ele foi escrito nos piores dias de ansiedade e do isolamento, que foi logo no começo, né? Em que realmente ninguém está preparado, ninguém quer aquilo, enfim. É um novíssimo, né? Aquelas primeiras semanas. E eu escrevi em 8 dias esse livro aqui. Para dar uma ideia da minha ansiedade naquela fase inicial, né?
Enfim, eu acho que a gente tem que procurar meios criativos, né? Alternativos, digamos, né? Aquilo que a gente estava habituado a fazer. É isso. Ok. A Camila complementou aqui, não sei se ela gostaria de falar, porque ela complementou aqui. Camila Coultre, você gostaria de complementar? Opa. O seu microfone, Camila. Opa, agora sim. Agora sim? Sim, agora sim. Eu fiz uma pergunta, na verdade, a primeira foi a pergunta, né, com relação às disciplinas. Ainda tem pessoas que precisam terminar da minha turma, né, de 2019, então realmente a gente tem aí essa ansiedade e a necessidade de programação, né, mas entendemos que não depende só da coordenação, é um coletivo isso, né. E pensando na minha própria turma, no convívio, né, no contato com os meus colegas, eu sinto, né, que alguns de nós têm uma certa dificuldade de permanência na universidade, em São Carlos. É claro que o que foi no passado já não se revela mais, a gente não sabe ainda se vai continuar viajando, se volta para São Carlos ou não, mas eu gostaria de colocar, assim, a importância do apoio da universidade para os alunos da pós, né? A importância do apoio à moradia, que foi uma dificuldade, né, que pessoas do meu convívio sofreu em 2019, né? E eu estou colocando isso porque futuras turmas podem vir com a mesma necessidade, né, de moradia, e no caso a gente não tem o auxílio moradia que é disponível para graduação, né? E da mesma forma eu coloco também com relação à nossa saúde. É um ponto assim que eu queria chamar a atenção, né? Para sempre que possível ter ações afirmativas e de subsídio aí para a nossa qualidade de vida, né? Porque é intensivo o processo de submersão nos estudos, algumas angústias, alguns momentos que a gente passa aí, assim, se sentindo solitário na pós-graduação, né? Então, é apenas um comentário, assim, para, quando possível, puder olhar para essas questões, tá bom? E parabenizo a organização, os professores, Vinícius e Eduardo, acho que estamos bem fomentados aí com o plano de coordenação de vocês. Obrigada. Ok, Camila, obrigado a você. Então, a próxima pessoa que teria uma questão é a Thalita. Por favor, Thalita. Olá a todos, boa tarde. Bem, o professor Vinícius já disse, eu sou orientanda dele e espero que todo mundo, no final, consiga em 15 dias escrever um livro, viu, professor? Porque não é fácil. Não é, não. Muito bem colocado pela Camila, e algo que talvez nós estejamos sentindo a dificuldade, pelo menos é algo que eu tenho discutido com alguns colegas de turma, que é o bloqueio da escrita, ao contrário do professor, neste tempo de pandemia, e provavelmente é algo que se estenda o ano que vem, né? Que se estenda no próximo semestre, o ano que vem. E isso eu gostaria de chamar a atenção, porque existem formas de nós pensarmos e nos auxiliarmos nessa questão do bloqueio da escrita, principalmente uma questão psicológica, né? Com formas de nós conseguirmos driblar a nossa permanência, digamos, ativa na pós. Pelo menos o que eu sinto hoje. Eu estou fazendo 2 matérias, eu já me inscrevi para fazer outras, e isso faz com que eu me fique motivada realmente a permanecer, porque eu iniciei o mestrado sem estar presente. E isso, querendo ou não, é algo estranho para mim. É como se eu tivesse feito todo um planejamento, né, para estar no ambiente mesmo acadêmico, e eu não estou, não fisicamente, mas eu tenho me esforçado nesse sentido.
Então, eu acredito que nós temos que pensar nessa questão do distanciamento da pandemia, como deixar com os discentes confortáveis e também ajudar os docentes na medida que eles estão sendo praticamente forçados a explanar uma disciplina, né, para transferir essas informações à distância. Então, é essa parte que eu gostaria de fazer. Obrigada. Vinícius ou Eduardo, vocês gostariam de comentar algo que esse comentário foi um comentário, na verdade, né, da Thalita? Acho que o Eduardo, talvez, aí eu falo em seguida. Eu apoio, né, na verdade, essa dimensão criativa do atual. Acho que a Belisa também tinha escrito anteriormente no chat, eu observei, né, o aproveitamento desse momento, enfim, com as possibilidades que nós temos neste momento, né, e eu acredito que é realmente um momento em que nós possamos aproveitar um pouco essa contração para estar trabalhando uma expansão no futuro, né? E eu acho que a sugestão do professor Vinícius de estar realizando os créditos, o máximo de crédito possível nesse momento, a sugestão do incremento de palestras, inclusive com convidados externos, né, ao UFSCar, eu acho que são ações que talvez nós possamos adquirir agora para o segundo semestre, de forma que nós possamos estar trabalhando dentro do contexto inevitável da situação. Não temos muito exatamente uma fuga, como fugir dessa situação nesse momento. Então, acho que nós devemos pensar em trabalhar com as ferramentas possíveis, né, durante esse período. E eu acho que sim, eu acho que é fundamental estar pensando nessa direção aí que alguns alunos apontaram já, tá? Você quer falar, Vinícius? Eu acho que só para reforçar mesmo o que você disse, a Thalita, a Belisa, lembrando que, inclusive, a aula magna, né, já contou com uma participação diferenciada, externa ao programa. Se me perguntassem hoje como é que eu vejo o cenário, eu vou tentar ser realista, mas que para muita gente acaba sendo pessimista, né? A minha visão realista pessimista nesse momento é de que não vamos resolver essa questão de forma imediata. Ainda que essa vacina possa surgir de forma rápida, a cobertura, e quem é da área de saúde sabe melhor que eu, obviamente, mas essa cobertura universal, né, isso não se dará em 2020, talvez nem em 2021. Então, hoje eu tenho certeza, eu particularmente tenho certeza que as atividades presenciais não serão retomadas. As que forem, me parece, vão trazer um agravamento ainda maior em termos de contágio. Eu estava vendo alguma coisa semelhante hoje na Folha de São Paulo, no UOL, numa espécie de projeção para o retorno das escolas públicas em São Paulo. Alguns estimam um recrudescimento em até 3 vezes, se isso de fato ocorrer, como quer o governador. Só para dar um dado, né? Enfim, 2021, ainda que tenhamos vacina, tenho quase que certeza que a nossa vida não será a mesma, né? Redução de pessoas por sala, manutenção daquela distância, uso de máscara e etc, etc.
Então, como é que a gente vai dar aula presencial com máscara? Né? Essa é outra coisa. Enfim. São desafios que, como todos vocês, né? Como todo mundo, a gente tem de, acredito eu, né? Tem de olhar no sentido de aprender fazendo, quer dizer, aprender dentro do problema, né? Aprender dentro do objeto, como se a gente fosse fazer uma pesquisa, digamos assim, acerca de um objeto não muito bem identificado, não é nem um OVNI, não, mas ainda não muito bem detalhado, né, por procedimentos metodológicos, e tivéssemos que, ao mesmo tempo que abordar este objeto, nós tivéssemos também que abordar de forma criativa a construção de uma certa metodologia. Ou seja, aprender a observar melhor o próprio objeto de forma racional e, ao mesmo tempo, interagir com ele, digamos assim, né? E buscar dessa interação algum conhecimento, buscar dessa interação com este objeto, que até aquele momento é meio desconhecido, buscar alguma apreensão, né, das suas particularidades. Eu me vejo um pouco nesse aspecto, inclusive porque o que eu tenho pesquisado particularmente, que passa por esse tema, né, do livro, mais um merchanzinho, né, passa por esse livro, é a ideia um pouco do fascismo nacional, e que, obviamente, não é o do século XX. Então, isso me leva a esse ponto. É um objeto que tem particularidades específicas, porque estamos no século XXI, mas que também guarda algumas reminiscências, né, ou reapresentações do passado. Ou seja, aprender com o próprio objeto, né? E em relação ao isolamento, em relação ao ensino remoto, em relação à oferta de disciplinas obrigatórias, ainda que remotamente, creio que a gente esteja no mesmo barco, né? Como é que vamos lidar com todas essas questões que, obviamente, me parece não tem uma resposta pronta. Né? Ok, Vinícius, obrigado. A próxima inscrita é a Belisa. Ela postou aqui a questão dela, mas não sei se ela gostaria de falar também. Belisa? Não sei, acho que já foi abordado, né, pelos dois professores. Acho que não sei o caso. Então, você está contemplada? Agradeço. Sim, obrigada. Tá bom. Então, próximo, tem um outro comentário aqui do William Retamiro. William, você gostaria de falar? William? Eu vou ler então, tá? Tá no chat para quem quiser acompanhar. William, você gostaria de fazer aqui o comentário que você colocou emitir verbo falando? Sim, professor. Boa tarde a todo mundo, professor Eduardo, Vinícius, por aí. Não, rapidamente, mais uma sugestão e ver como é que você pensa, que eu cheguei um pouquinho atrasado, pode ser que já tenha falado sobre isso, sobre levar a integração entre as diferentes turmas do doutorado, né, e eventualmente entre o mestrado e doutorado também, para poder levar uma melhor integração, talvez contribuindo, como a colega falou há pouco, sobre uma relativa dificuldade da escrita, né? Eu sei que é um momento muito atípico do que a gente está vivendo, mas talvez pudéssemos nos integrar e ajudar uns aos outros nesse sentido, e também discutir, né, essas relações para além vamos dizer assim, para além da FAPESP, o que nós poderíamos ainda desenvolver conjuntamente, com produções acadêmicas coletivas e coisas do tipo. É mais uma sugestão e também saber a visão dos professores acerca disso. Ok, William, obrigado. Professor Vinícius, professor Eduardo, comentariam a questão colocada pelo William? Posso falar. Ou Eduardo, se preferir, inicialmente? Pode comentar, Vinícius, fica à vontade. Posso completar depois.
Eu acho uma ótima questão que se liga, de certo modo, a um pouco a que a Belisa falou, a Thalita também, que além da integração, que é da ideia de expansão, dos nossos caminhos, né, dos nossos campos, digamos, que, se por um lado estão restringidos pelo isolamento, por outro lado, nos permite termos uma ampliação, né, em termos de divulgação e etc. A exemplo dessa conversa de hoje, né, que está sendo gravada, depois será compartilhada, eu mesmo farei esse compartilhamento em outras mídias, etc. Então, se por um lado há uma dificuldade, por outro lado, abre-se, né, digamos, uma outra possibilidade, que é essa da gente, de forma criativa, buscando uma melhor metodologia ativa, aprendendo com o próprio objeto, aprendendo no fazer, né? Aprender fazendo. Enfim, acho que essas questões são muito bem colocadas. Eu lembro que junto com o William, com a professora Chloe e com o Eduardo, do Departamento de Educação, já dei esse exemplo, mas que nós fizemos um encontro de CTS discutindo pandemia e CTS. Então, é só uma recuperação, né, em termos de informação, para frisar que eu acho que a gente está tentando, ainda que não de modo ideal, né, responder a algumas dessas dificuldades, né, sobretudo em termos de integração, em termos de divulgação científica, em termos de produção, né? Enfim, só para dar um exemplo concreto também. Bom, acho que o Vinícius mencionou aí já, acho que essa integração é fundamental, né? O que a gente pode fazer é trabalhar isso, mas ainda diante dessa situação atual. É óbvio que seria muito melhor, na verdade, se pudéssemos estar realizando isso presencialmente, né? Mas acho que isso pode aparecer também, né, a partir da realização de eventos. Um dos itens que nós mencionamos aqui foi em relação à realização de eventos de disseminação das pesquisas dos alunos, e eu acho que esses pontos são pontos acadêmicos que nós devemos intensificar junto ao programa, na minha opinião. Então, acho que nós temos um certo comprometimento com essas questões, ainda sabendo que nós teremos que nos adaptar aos recursos atuais em virtude da contingência, né? Ok, Eduardo, obrigado. Tem uma outra observação aqui do Vanderlei. Vanderlei, você gostaria de falar? Vanderlei? Boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Boa tarde. Eu gostaria só de comentar o que nós já fazemos, né, no grupo dos orientandos e coorientandos do professor Vinícius em relação a isso. Nós nos reunimos periodicamente, o professor sempre nos estimula a produzir conteúdos em conjunto, né? Então, acho que é interessante porque a gente partilha com quem é mestrando, com quem é de outra área, com quem é doutorando, todo o conhecimento. Tanto que ele acabou organizando, junto com a turma, um evento, um curso de extensão, que eu acho que é uma forma da gente produzir o conhecimento. Coisa que até, desde o início, eu estou desde 2018 com o pessoal, a gente não tinha feito. Então, esse ano a gente conseguiu produzir esse curso com mais intensificação, né? Mais intensidade, melhor dizendo. E ano passado também nós já participamos, então acho que isso é interessante. E é só um comentário que eu fiz, que é uma coisa simples de se fazer.
basta o orientador reunir seus orientandos para fazer. É uma coisa simples, e do meio virtual mais fácil ainda, né? Aproveitando a situação. Posso falar só um minutinho desse? Claro, a gente está nesse debate, por favor, professor. Agradecer de novo a participação da Thalita, do Vanderlei, e de fato a gente tem procurado fazer reuniões mensais. Elas não são obrigatórias, né? Porque um mês tem algo especial a reportar, ou tem uma facilidade maior, dependendo do dia que a gente pré-agende, enfim, mas sempre temos uma participação muito interessante daqueles que estão ali presentes. E, de fato, desse grupo, dessas reuniões, surgiu também um pouco a ideia desse curso de extensão, que, como reforçou, como destacou o Vanderlei, reúne graduação e pós-graduação. Nesse curso de extensão, eu acho que eu dei um exemplo no início da minha fala, esse curso de extensão teve a sua primeira aula, digamos assim, né, no dia 21, ou seja, terça-feira. Daquele coletivo, daquele grupo ali reunido, nós já conseguimos incorporar uma juíza, por sugestão do Vanderlei, que viesse debater o tema conosco. O tema é geral, direitos humanos fundamentais, mas nos seus inúmeros aspectos. E, obviamente, que um deles passa pelo campo CTS. Nós conseguimos incorporar uma professora de Ribeirão Preto, que é doutora em Direito, também especialista em Ética e Direitos Humanos, e que vão, digamos, eu digo incorporar no sentido de fazerem falas, né, de trazerem os seus apontamentos. E que, em uma situação presencial, isso não ocorreria. Né? Seria praticamente possível. Nós temos uma aluna, uma assistente, por enquanto é assistente, e aí o fuso é um impedimento, da Alemanha. Há uma brasileira, hoje, digamos que radicada na Alemanha, né, porque está isolada, enfim, não, e é claro que não vai querer voltar para o Brasil nessa época, né? Então, nesse momento inicial, por causa do fuso, que realmente é muito difícil, ela não se propôs ainda a oferta de alguma fala, de algum tema. Mas tenho certeza que, no andamento de algumas semanas, ela será picada, como a gente diz, pela mosca azul, né? E aí, de alguma forma, a gente vai abrir espaço também. Ou seja, usar um pouco essa possibilidade que a gente tem, apesar de não ser o ideal, claro, ninguém gostaria disso, né? Que é do isolamento, mas, enfim, buscar saídas alternativas, né? Saídas efetivamente alternativas para esse quadro. E a gente acho que consegue obter alguns êxitos nesse sentido, né? Conseguimos ter alguns resultados positivos. Esse exemplo que o Vanderlei citou agora, acho que foi bem interessante. Ok, professor. Bem, nós vamos. A nossa atividade está prevista, né, para durar até as 3h30. Então, eu vou partir para a última fase aqui da nossa jornada de hoje, nossa atividade de hoje, que é pedir que o professor Vinícius e o professor Eduardo façam algumas palavras finais. Só vou relembrar, que eu disse no início ou no meio, mas para quem entrou depois, que a eleição ocorrerá a partir das 8 horas da manhã da segunda-feira, dia 27 agora, se estenderá até as 18 horas do dia seguinte, do dia 28, e cada eleitor vai receber no seu e-mail, no e-mail que está inscrito lá na lista, o link, não é, para poder votar. Tá legal? É isso. Caso de dúvidas, de problemas no dia, pode entrar em contato com a Comissão Eleitoral ou com a Secretaria de Informática da UFSCar. Tá bom? Mas, dito isso, eu passo, então, para as palavras finais, né, para que eles possam se despedir
professor Vinícius e professor Nespoli. Não sei qual seria o primeiro. Deixar o Eduardo, eu acabei de falar agora. Pode ser. Bom, eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao professor Vinícius pela parceria. Tem sido muito bom estar conversando com ele sobre as questões. Sabemos que é um desafio, sabemos que estamos num momento desafiador, o que aumenta o nosso desafio. Gostaria de agradecer à comissão mais uma vez, gostaria de agradecer aos alunos e aos docentes que estão acompanhando aí a nossa fala neste momento. Gostaria também de contar com a colaboração de todos. Acho que estamos vivendo um momento típico que precisamos, acho que mais do que nunca, nos ligarmos de forma positiva para encontrar soluções criativas. Realmente, assim, são muitas variáveis e a realidade se altera muito rapidamente. E é muito importante a manutenção do coletivo dentro de uma perspectiva que consiga traçar um caminho mais consistente para o programa. Acho que precisamos estar cientes agora deste próximo período que enfrentaremos, em virtude desse processo um tanto quanto inusitado, né? Nós fomos, de certa forma, atropelados pelos acontecimentos. E gostaria de me colocar aqui, junto com a chapa, junto com o professor Vinícius, à disposição dos docentes, dos professores, para ouvi-los, para que assim possamos também conduzir da melhor forma as ansiedades, as necessidades do programa. E acho que será um período promissor, apesar de tudo isso que eu estou mencionando neste momento. Me parece que, diante de algumas crises, as soluções criativas também se apresentam, né? E eu acredito que nós tenhamos, sim, soluções positivas para os próximos meses que virão, em virtude até de tudo isso que está acontecendo, tanto no âmbito da crise sanitária, mas também de uma grande crise política, institucional que nós estamos vivendo não só no Brasil, mas também no mundo. Acho que o PPG-CTS e a área de CTS especificamente, eu vejo como uma área promissora no sentido de poder, né, de conter um potencial de administração, de conhecimentos diversificados que podem, sim, trazer inovação e novas soluções. E, acreditando nisso, acho que o PPG-CTS e o corpo docente do PPG-CTS, né, representado pelas suas 3 linhas, tem um grande potencial de construção de novos conhecimentos atualmente e um potencial de ampliar a sua participação no âmbito da UFSCar, mas também no âmbito da produção de conhecimento no Brasil, ou seja, no âmbito nacional e também internacional. Sob o meu ponto de vista, acredito que esta seja a potencialidade do programa, e penso que o diálogo e a relação recíproca entre os docentes, compreendendo que, na verdade, as diferenças dentro do PPG-CTS em relação ao conhecimento são somatórias, e essa somatória é um campo de visão importante. Acredito que nós temos que observar isso com muita clareza atualmente, porque nós precisamos reunir conhecimento para produzir, a partir da reunião de diferentes conhecimentos, às vezes nascendo de regiões disciplinares, mas caminhando em direção a um centro interdisciplinar, produzir soluções criativas, porque, efetivamente, a sociedade brasileira, a sociedade internacional como um todo, está demandando a produção desses conhecimentos nesse momento de forma incisiva.
Então, eu gostaria de finalizar com essa observação, porque acredito que seja algo relevante no momento atual, e acho que podemos trabalhar em conjunto nessa direção, e é esse o potencial mais visível, mais plausível que eu observo no programa, enquanto uma especificidade desse programa mesmo, ok? Então, mais uma vez, agradeço à comissão, agradeço ao professor Vinícius e agradeço os presentes por estarem aqui compartilhando conosco este momento, e nos colocamos à disposição para efetivamente manter o diálogo necessário enquanto estivermos aí diante da gestão do PPG-CTS. Muito obrigado. Bom, além de tudo que a gente falou, eu agradeço inicialmente por esse encontro, porque confesso a todos que agora, 15h31, eu me sinto menos ansioso. Pelo próprio fato de que a gente pôde expor aqui um pouco o nosso pensamento, trazer de volta as nossas propostas, e que certamente saíram mais balizadas do ponto objetivo, seguindo o aspecto objetivo, de acordo com a participação de todos. Então, de fato, nesse sentido, acho que reforça em todos nós, né, aquele famoso tripé que guia a universidade pública, que é a pesquisa, o ensino e a extensão, como bem destacou o Eduardo aqui. Eu, sempre que posso, acrescento a ideia da inclusão, seja ela no sentido de produção, seja ela no sentido de participação. E nós tivemos, efetivamente, nesse encontro, a partir das questões colocadas, nós tivemos esse âmbito da inclusão, né? E, certamente, aquilo que for do nosso empenho e da nossa possibilidade, é claro que a gente vai continuar mantendo e buscando isso, porque é o nosso perfil, é o perfil, creio que, da imensa maioria dos professores da UFSCar. E é claro que dessa comissão que organiza o processo eleitoral não poderia ser diferente, né? E creio que é um pensamento comum, ou quase que comum, pelo menos com aqueles docentes com os quais eu tenho uma maior proximidade em termos de convívio. Então, nesse sentido, eu reforço as palavras do professor Eduardo, agradeço novamente a disposição dessa comissão de nos acompanhar até esse momento. Destaco aqui todos os cuidados, todo o trabalho necessário feito pela coordenação que, ora, vem encerrando seus trabalhos, e destaco mais uma vez o empenho da Amanda, por todos os suportes aos docentes e discentes. A gente precisa sempre lembrar que apenas só há uma técnica administrativa para, de certo modo, lidar com duas comunidades que são componentes, né, de uma engrenagem, de um processo, mas que nem sempre têm as mesmas demandas, né, porque não tem as mesmas particularidades. É uma pessoa só. Então, efetivamente, em todas as coordenações, e esse é um dado feliz da minha parte, né, em todas as coordenações por onde passei, felizmente, sempre fui bem recebido, ora como discente ou docente, por quem ali estava à frente, que sempre são os técnicos administrativos, né? É a primeira linha de frente e é a última linha de frente também, né? É a primeira linha de frente, mas também é a retaguarda do processo. Finalizando, por última palavra, digamos, né? Minha, pelo menos, eu gostaria
de lembrar o último parágrafo do texto da nossa proposta. Lembrando, por fim, mas não com apontamento de menor importância, que na universidade pública os trabalhos de real êxito são coletivizados. No entanto, na coordenação, nós, professor Eduardo e eu, propomos agir conforme os verbos destacados: fomentar, estimular, coordenar e promover. Era isso. Muito obrigado novamente. Bem, uma última palavra. Então, estamos encerrando, né, mais essa atividade. Eu gostaria de dar umas últimas palavras. Primeiro, agradecer bastante, não é, a chapa por ter participado. Foi bastante interessante ouvi-los, né? Atenderam a várias interrogações aqui do corpo discente do BPGCTS, então certamente foi muito rico. Agradecer também a participação dos alunos, que foi bastante expressiva. Alguns docentes também assistiram a gente. No auge, segundo minha anotação, chegamos a ter 27 pessoas assistindo a nossa apresentação de vocês, né, a nossa reunião. Então, agradecer por essa participação ao vivo aqui, tá, de todas as pessoas. Finalmente, eu queria deixar bastante registrado também meu agradecimento às minhas colegas de comissão, né? Amanda, mais uma vez, Amanda está bastante citada hoje, mas ela trabalha muito bem, né? Então isso gera os elogios. Mas a Amanda, que a gente fez várias demandas a ela e ela respondeu prontamente, muito bem. E também a Silvia, que tem nos ajudado bastante, ajudou tanto, né, no tocar aqui o processo da comissão, como também a divulgar bastante entre os alunos, né? Porque além dos métodos de divulgação tradicionais, né, oficiais, que são importantes, mas também a gente sabe que hoje a moçada tem o WhatsApp, a corrente de WhatsApp, a corrente disso, daquilo, e a Silvia se dispôs a ajudar também dessa forma, e tem ajudado bastante. Então, queria agradecer muito às minhas duas colegas de comissão, graças a elas é que a gente está conseguindo desenvolver bastante bem esse trabalho na minha avaliação, tá bom? E dizer da minha felicidade com esse encontro também. Um momento que a gente enfrenta, um momento muito difícil para os alunos, né, para os servidores também, nas duas categorias de servidores, de muita ansiedade, de muitas agonias, mas também de algumas felicidades. Então, o nível de participação que nós tivemos hoje foi bastante elevado, demonstra preocupação com o programa, demonstra preocupação com a universidade, com a sociedade brasileira. Então, acho que assim a gente está um pouco naquela situação de vencendo uma dificuldade a cada dia, né, porque os problemas que se apresentam são muito inesperados, e acho que conseguimos vencer o nosso de hoje, o que a mim me deixa bastante satisfeito já. E reiterar, estou sendo bem reiterativo nisso, mas eu acho que é importante, ainda mais no momento em que a democracia se encontra em perigo no nosso país, então reiterar da participação de todos na votação, né? O processo democrático ele se coroa na votação, então é bastante importante que todos e todas participem da votação na segunda e na terça-feira, né? Para quem não puder votar na segunda, pode votar na terça. Mas não deixe de votar, tá? Não deixem de votar. Divulguem isso entre os colegas que, por um motivo ou por outro, não estão acompanhando tanto o que está acontecendo, tanto entre nós docentes como entre os discentes, para que a gente tenha uma participação expressiva de votos nessa eleição, tá bom? Mas agradecer a todos pela participação, tá bom? E assim eu encerro essa nossa atividade. Obrigado a todos. Arthur, só uma... claro. É só uma brincadeira. Uhum. De fato, nós temos 27 participantes. Uhum. Até as 15h40, em uma atividade que não conta como crédito nem nota, é bem significativo. É do interesse das pessoas. Eu fico satisfeito. Que legal. Bom, ainda bem que você também ficou. Que bom. Com certeza. Então, aqui eu encerro oficialmente essa atividade. A minha boa tarde a todos vocês, a todas vocês. Tá bom? Boa tarde, obrigado. Obrigado, boa tarde, pessoal.